Olá, irmãos, tudo bem? Que legal, hein? Ó, a gente tô com saudade. A gente está nesse tempo aí um pouco afastado, com as atividades paralisadas, mas é necessário por um tempo, mas já está acabando. Logo, logo a gente vai estar junto aí louvando a Deus e adorando ao Senhor. Mas eu tenho um recado para você, muito legal, uma devocional para você pensar, para você ruminar aí em casa, tá? Há um tempo atrás eu li um livro que eu foi uma indicação no seminário, né? Uns 6 anos atrás, mais ou menos, ou mais, não lembro. É um livro de Leonard Ravenhill, Por que Tarda o Avivamento? É um livro assim incrível, marcou a minha vida, é um livro fascinante, é um livro antigo, se eu não me engano é de 1970, 78, alguma coisa assim, mas é um livro que é tão atual, irmãos, tão atual. Um livro tão antigo, mas ao mesmo tempo tão atual, tão hoje, sabe? Tão hoje. E eu quero falar um pouco com você sobre isso. Você que de repente, né, foi aos cultos, tanto pela manhã quanto à noite, né, membro da igreja, antes dessa paralisação. Você acompanhou algumas mensagens do ano passado para cá. Nós falamos muito sobre o que Deus vai fazer sobre o Brasil. E não estou falando de política, longe disso, mas falo do que Deus está fazendo sobre o Brasil, né? O que está para vir sobre o Brasil, né? Um grande avivamento que está para acontecer sobre o Brasil. E é algo assim incrível. E nós falamos sobre isso, falamos que esse avivamento iria acontecer de dentro para fora, mas não é de dentro da igreja, mas de dentro das casas. Que esse avivamento aconteceria dentro da sua própria casa, a começar pela sua família. Você deve lembrar disso, eu preguei muito sobre isso, não só eu como os pastores, nós falamos muito sobre esse tema na igreja do meado do ano passado para cá. E é o que está acontecendo, irmãos. Hoje nós estamos em casa, algumas famílias, né? Outros precisam sair para trabalhar, né? Mas a maioria está aí em quarentena, está dentro de casa. Mas eu quero dizer para você uma coisa muito interessante que me chamou a atenção. Em primeiro livro dos Reis, do capítulo 17 a 19, vai falar da história de Elias, um cara que estava no anonimato, e Deus levanta o cara como um profeta sobre a nação de Israel. E a nação passava por um momento muito difícil, seca, né? E por não chover, havia fome sobre a nação, uma crise instaurada, uma crise sobre a nação. Então Deus levanta Elias com uma incomodação santa. Imagina, Elias naquele tempo, ele sobe o Monte Carmelo, né, e olha para a nação de Israel, a nação que Deus escolheu para ser o seu povo, né? E o povo escolheu o Senhor para ser o seu único Deus, o seu Senhor. Não é verdade? Nós vamos ver isso ao longo da história. Só que em determinado momento, em vários momentos da história de Israel, da nação, a nação se desvia do Senhor. Ela deixa de olhar para o Senhor e começa a adorar outros deuses. E naquele tempo, as pessoas, as famílias levantaram postes ídolos dentro de casa. Ídolos, adoração a outros deuses que não eram o Senhor, Yahvé. Então, o povo começou os altares que haviam para adoração ao Senhor, a Yahvé na nação, eles foram substituídos por adoração a Baal. O altar onde era adorado ao Senhor, onde era sacrificado ao Senhor, eram levados sacrifícios ao Senhor, queimados, agora eram queimados a Baal, a postes ídolos. E isso o Senhor estava muito chateado com o povo, muito chateado. Então, Elias olha aquilo e tem uma indignação santa, e então ele convoca o povo, olha, vamos lá para o Monte Carmelo, convoca todo mundo, convoca aí os 450 profetas de Baal, os 400 dos postes ídolos, junta todo mundo lá, porque vocês vão ver a manifestação da grandeza de Deus. Esse povo precisa acordar, esse povo precisa despertar. Então Elias vai para o Monte Carmelo, e lá, vocês sabem da história, os profetas de Baal fazem sacrifícios e nada acontece. Então Elias levanta um altar de adoração a Deus e desafia, aumenta o desafio ainda atacando água. Então ele ora ao Senhor e o Senhor responde com fogo sobre o altar. E aquele fogo toma
todo sacrifício, queima todo sacrifício, o povo fica impactado com a manifestação da glória e da grandeza de Deus, e todos caíram por terra, clamando, dizendo: Deus, o Senhor é Deus em Israel, o Senhor é Deus em Israel. Sabe que nós estamos vivendo um tempo onde Deus está nos despertando para um tempo dentro das casas. É tempo de restaurar os altares do Senhor, o altar do Senhor, o altar de adoração ao Senhor. É tempo de você juntar a sua família dentro da sua casa, nesse tempo, adorar ao Senhor, buscar o Senhor. Querido, desliga a sua televisão um pouquinho, desliga a sua Netflix um pouquinho, desliga o seu celular, junta a sua família, junta os seus filhos e adore ao Senhor, busque o Senhor, clame ao Senhor, clame pela manifestação da grandeza, da graça do Senhor sobre a nação brasileira e sobre a sua casa. Sabe por quê, querido? Esse avivamento que está para acontecer vai começar dentro da sua casa, vai começar dentro da minha casa. Então busque o Senhor de todo o seu coração, dentro da sua casa, irmão. Em nome de Jesus, faça isso. Não perca tempo. Não perca tempo. Não deixe o diabo roubar esse tempo que Deus está dando a você para restaurar o altar ao Senhor. Faça isso, querido, e você verá a manifestação da grandeza de Deus dentro da sua casa. Dentro da sua casa. Destrua os altares a outros deuses que foram levantados dentro da sua casa. Eu destruí a mim, irmãos. Pode ter certeza. Eu destruí os meus. Aqueles que eu mesmo levantei. O altar de adoração à TV, às séries. Há tantas coisas que tomavam o meu tempo. E eu estou agora levantando, reerguendo um altar de adoração ao Senhor dentro da minha casa. Que isso sirva de exemplo para você. Ok? Quero deixar essa palavra, aproveite esse tempo. Louve e adore ao Senhor, porque Ele irá manifestar a sua grandeza e você vai ficar abismado com tudo que Ele fará. Tá ok? Então, que Deus te abençoe. Fica com essa palavra profética. Em nome de Jesus. Tchau.